Estamos aqui em mais um episódio da Pode Falar Aí. Felizes. Eu e Suzana Ornelas. Gente, a gata. Diretamente da Bahia. Já virou paulista, gente. Ela Quase, ainda, quase, o coração quase. dela tá 50-50. Tá dividido, tá lá e cá. Gente, eu sempre falo dos presentes desse mercado de seguros, né? Porque realmente a gente vai passando numa empresa, em outra, e a gente vai construindo relações de amizades. E essa pessoa, ela é realmente esse presente, assim, quando eu falo de histórias inspiradoras que te motivam a ser uma pessoa melhor, ela tem essa história. Então, assim, eu quis muito ela aqui, né, Su? Eu falei, olha, a Ana tem que vir. Ana Paula Lemos. Conhecidíssima. Sucesso. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe, né, que você parou o que estava fazendo para estar aqui, depositar um pouquinho, né, do seu tempo aqui pra gente. Exatamente. Mas é que não poderia faltar a sua história nessa primeira temporada do Pode Falar Aí, assim. É verdade, Ana. Feliz e grata, porque a gente construiu uma relação de amizade além desse mercado de seguros, né? E isso é muito importante. Então, assim, eu aprendi muito com a sua história. Então, chegou a hora de você dividir essa história também para servir de inspiração para muita gente. Tá. Prazer, gente. Prazer estar aqui hoje. Assim, é muito gostoso dividir, né? Essa plateia aqui com vocês. Vocês são inspiração, né? Então, assim, a Bia faz parte da minha história. A Su conhece a minha história, né? A gente não trabalhou diretamente. Mas, assim, eu gosto muito, né? Trabalho no mercado de seguros há 12 anos já. Completei 12 anos. Entrei muito cedo nesse mercado, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo também. Então, assim, vou contar bem breve, um pouquinho da minha história, né? Como eu entrei no mercado de seguros, foi literalmente aquela música, entrei de gaiato no navio. Caiu de paraquedas, né? A maioria das pessoas é assim. A gente não teve, assim, eu não conheço ninguém que disse, não, eu escolhi estar no mercado de seguros. Ser securitário, né? Ser securitário. Na verdade, a gente não escolhe. Ou a gente recebe um convite, ou jogam a gente dentro do seguro e é um bicho que pica e acabou. A gente não sai nunca mais. É mais fica viciado, né? Acho que antes de você começar a sua história, Ana, só para deixar bem claro, a Ana, ela tem a arte de vender. Ela descobriu isso e ela é uma das melhores vendedoras que eu, assim, assisto de camarote hoje, assim. Eu lembro de... ela tem técnica, ela se coloca no lugar do cliente e isso me fez te admirar muito, porque você sabe vender como ninguém seguros. Encantar, assim. Né, o cliente. Ela encanta o cliente e, assim, com certeza essa sua experiência que você vai dividir aí serviu muita coisa, né? Muita coisa para você se construir quem você é hoje, né? Como profissional. Perfeito. Então, eu entrei no mercado, né, gente? Eu trabalho hoje na Alper, né, que é uma grande corretora de seguros, né? Uma das maiores corretoras. Uma das maiores. Eu presto serviço hoje de todo o leque, né? Então, eu sou totalmente generalista, né? Trabalho desde a parte de benefícios a riscos corporativos, que é a minha especialidade, né? Que é onde eu aprendi mais, né? Tive a escola da WIS, né? Onde eu conheci as duas. E hoje, eu acho que, assim, não que eu descobri, mas eu entendo, me coloco muito no lugar do cliente, né? Então, são técnicas, eu acho que eu já tinha um sentido, assim, eu gostava de me comunicar, eu gostava do relação, formato, né? Se relacionar. Mas isso tudo começou com um sonho, né? Então, assim, eu brinco, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu sempre falava isso. Eu falava assim, quando eu completar 15 anos... eu vou começar a poder trabalhar, né? Porque era um momento, eu achava que era a única oportunidade que eu tinha de mudar de vida, né? Então, assim, minha família sempre foi muito humilde, né? Meus pais eram muito humildes. E minha mãe sempre falou isso pra gente. Só tem dois caminhos, estudo e trabalho. Então, assim, vocês têm que começar a trabalhar muito cedo. E aí, eu tinha aquela expectativa, meus irmãos acordando cedo para ir trabalhar, eu ficava em casa, tinha que ir para a escola, né, tinha algumas tarefas. Eu falava assim, eu não gosto disso aqui. Eu quero ir para rua. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. E foi literalmente por um sonho. E eu entrei no mercado de transporte, né? Então, eu entrei em transportadora muito cedo, né? Que foi uma vaga que uma moça ligou para minha irmã
para uma vaga, e eu falei para ela assim, olha, minha irmã está trabalhando, né? Ela está muito bem, mas eu estou buscando emprego. E ela me deu uma oportunidade, foi literalmente assim. Você falou com a pessoa que ligou para sua irmã? Exato, ela ligou para minha irmã, ela falou assim, olha, eu estou ligando para Rose, né? Gostaria muito de verificar como é o momento dela, né? Porque eu tô com uma vaga aqui, uma oportunidade de trabalho para ela ser representante comercial. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu já vou completar 15 anos. Eu nunca esqueci isso, que era em janeiro. Super nova. Só tipo uns 15 dias, assim, muito nova, para eu completar 15 anos. E eu falei para ela, eu falei assim, me dá uma oportunidade. Eu quero qualquer emprego, me dá uma oportunidade. E ela falou para mim assim, vem aqui conversar comigo. E eu fui lá e eu tive a oportunidade. Ela me colocou como estagiária, até por conta da idade na época. E trabalhei por 2 anos nessa empresa, né? E eu sempre tive pessoas, né, que participaram da minha história, que me levaram para outros lugares. Né? E nessa empresa eu conheci o Márcio, né, o Marcinho, eu brincava com ele, que ele era executivo de vendas. E quando eu olhava aquele executivo, eu falava assim, nossa... Eu quero ser... Eu mirei naquilo, assim, sabe? Era uma coisa assim, era um sonho, eu tinha muita fé. Eu falava assim, a postura, como ele ia em visita em clientes, sabe? Então era uma Você coisa se espelhava assim, ali nele, me né? espelhava. Você falou, eu quero ser ali, eu quero chegar ali. E ela falou pra mim assim, o meu atendimento era tipo saque, né? Eu fazia o saque da transportadora. E eu me espelhei muito nele, né? Então eu pedia dicas. Eu sempre acho assim, que eu acho que essa troca com pessoas, você tem uma referência muito bom, né? Então eu pedia dicas para ele. Eu falava assim, me dá, como que funciona essa parte? Deixa eu ligar para você. Ele falava assim, deixa eu fazer cold call, que hoje a gente chama de cold call, né? Ele, vou fazer umas ligações aqui para umas clientes, umas prospecções. Eu falava para ele assim, posso ver você ligando? Deixa eu ligar para você. E foi muito assim, né? E aí ele saiu da empresa e ele foi para uma outra empresa, uma outra transportadora. E ele me levou para lá, né, como assistente comercial. Gente, só que eu tinha muito essa questão, assim, do conhecimento, de buscar o conhecimento, mas eu era extremamente inocente, assim, ingênua. Acho que eu fui até muito, sabe? E foi muito engraçado isso, que eu comecei, quando ele me levou para essa outra empresa, eu trabalhei 16 dias sem saber qual que seria o meu salário. Nossa. De tão ingênua. E minha mãe falava assim, mas quanto vai ser o salário? Eu ainda assim, não sabe? sei. Eu falava, não sei, mãe. Eu não conversei com Ele me convidou para trabalhar, eu aceitei, já assinou tipo, sabe, já tá com a minha carteira lá, mas eu não recebi a carteira de volta. Você não sabia nem o salário. Não sabia nem o salário. E tava lá. É que você tava mirada na oportunidade, né? Oportunidade. E assim, eu não tinha, sabe, assim, eu tinha vergonha de perguntar qual que seria o meu salário. Então eu falava assim, não, é uma baita de uma oportunidade para mim aqui. Então, eu não vou, sabe? É que você também era muito jovem, né? Também, muito. Né? A inexperiência faz a gente entrar, né? Eu tinha 17 anos na época. E aí, eu trabalhei nessa transportadora, né? Por bastante tempo, como assistente comercial. E ali, eu já aprendi muito cedo o que é ser comercial. Né? E tem muita gente hoje que tem vergonha de falar, eu sou vendedor, né? De falar, não sei porque tem a figura, né, de vendedor, eu acho que vem isso desde lá de trás. Sim. E eu tenho muito orgulho disso. Exatamente. Eu também. Sabe? Assim, a gente vende, mas a gente vende o tempo todo, né? Sim. A gente se vende para namorado, a gente se vende para amigo. Na verdade, a gente fala que a gente acha que não tem outra profissão, porque tudo você tem que vender hoje. Tudo. Olha aí, que profissão que você não tem que ter à venda? Sim. E é muito complicado quando a pessoa não sabe se vender. Pois né? é. Sim. Porque até para subir de cargo, para você... Perfeito. É o endomarketing, né? Que eles falam, né? Você tem que saber se vender para que você consiga crescer, mostrar o seu trabalho, né? Exatamente. Então, assim, e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu vejo, tem essas questões de cargo, sabe? Sim. Gerente comercial, não sei. Mas, no fundo, somos bons vendedores. Bons vendedores. Exato. E aí, com base nisso, isso já era muito assim, sabe? Eu acreditava muito nisso, sempre gostei muito. E saí dessa empresa, né? Infelizmente, porque ela quebrou, né? Então, a transportadora, né, tem essas quedas. Quando eu saí, foi muito triste, assim, pra mim. Eu falei assim, e agora, sabe? O que eu faço? O que eu faço? E tava difícil para conseguir outro emprego. E aí, eu tive uma oportunidade de vender anúncios. E foi muito engraçado, que era um projeto do CREA, né? Então, assim, foi uma baita expectativa, sabe? Eles não passavam... foram várias fases, várias etapas numa entrevista, né? Foram, acho que, uma semana inteira, sabe? De treinamento. Foi o primeiro processo seletivo, assim, que você passou. De verdade. Eu passei de verdade.
Só que não era um trabalho CLT, né? Então, era meio que... não era nem PJ, assim, não tinha... Era um contrato de serviços ali, né? Que eu assinei com uma empresa. Eu falei assim, é uma experiência, Tô né? sem trabalhar também. Vou tentar. E ali tinha uma questão que eu gostei muito. Eu sempre, quando eu vendia em transportadora, eu sempre estava por trás. Então, os clientes não tinham contato direto comigo, né? Então, eles tinham contato comigo por e-mail, por telefone, mas eu não tinha aquele contato de uma visita. Você era um back-office de alguém ali que fazia essa venda direta. Sempre. Então, eu queria muito ter essa outra parte que era o contato com o cliente. De se arrumar, de sair, de planejar, ir para visita, o cara a cara. Cara a cara, exatamente isso. E quando eu tive aí eu falei assim, eu quero esse trabalho, né? E aí, mas eu falei assim, era em 2012, 2010, mais ou menos. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Já tem muita gente falava que aquilo ali era páginas amarelas. Só que a gente tinha que mudar isso, né? E era uma venda diferente, porque era uma venda imediata. Então, é uma venda muito difícil. Você tem que conquistar o cliente. Eu tinha que conquistar ele na ligação. Não. Então, era assim, a gente fazia uma média de 50 a 100 ligações por dia. Então, era muito insano, assim, era... Para receber, às vezes, um sim, né? Sim. E foi muito engraçado essa história, que eu vou até resumir lá um pouco, mas nessas ligações, né, eu tinha uma meta ali de ligações, porque quanto mais ligações eu fizesse, mais chances eu tinha de uma reunião. Mais oportunidades. Sim. E eu tinha uma meta de fechamentos de contratos por semana, né? Então, eu tinha que ir nessa empresa, com as 2 páginas amarelas, eram 2 catálogos desse tamanho. Um peso, né? Peso, não tinha carro, transporte público. Conheço São Paulo, acho que cabo a rabo. Você ia lá com eu ia lá com meus irmãos até hoje, eles me ligam para perguntar, Ana, eu preciso ir em tal lugar, como que eu faço? Você sabe tudo. Eu sei tudo para transporte público. E aí, nessas de ligações, tinha um cliente que eu anotava toda semana, né? Ele ligava para ele falava assim, eu não vou conseguir te receber na próxima semana. Me liga quarta-feira no período da manhã. Aí eu anotava, quarta-feira no período da manhã. Aí eu ligava para ele de novo, na quarta-feira, ele me falava para mim, não consigo, eu vou estar viajando, me liga na próxima semana, e ficava. Foram, acho que 4 ligações, assim, e ele mandando eu ligar na outra semana, dia tal, e eu ligava naquele período. E ele falou assim, olha, vou te receber, vem aqui. Eu comemorei tanto, né? A Gabriela era minha gestora na época, eu falei assim, eu consegui. Convenci ele. E quando eu cheguei nessa reunião com esse cliente, cheguei lá com as páginas, eu deixava tudo assim exposto, sabe? Tudo bonitinho, preparado para eles. E aí ele falou para mim assim, olha, não quero saber disso. Eu te chamei aqui só por um objetivo. Eu quero te contratar. Nossa! Mentira. Desse jeito. Ele gostou da sua resiliência ali. Que você... É resiliência. Você teve resiliência, né? E continuou ligando, mesmo ele te dando fora, né? Inventando desculpas. Exatamente isso. E ele falou assim que um ponto ele falava pra mim assim, me liga dia tal, período tal. Você respeitava. Eu respeitava aquele período que ele pediu. Então, eu acho assim... E ele falou assim, eu quero que você venha fazer essas ligações para marcar reuniões para vender seguros, né? Para os meus clientes. Eu falei para ele assim, mas seguros? Eu não conheço nada de seguros, né? E aí, ele falou para mim, ele falou assim, não, mas fica tranquilo que eu vou te ensinar, né? E então, assim, foi uma oportunidade para mim, seria uma vaga CLT, né? E assim... Nossa! Eu tinha 20 anos. Então, eu falei assim, E minha mãe já estava muito no meu pé. Esse cara que te encontrou. Aí você vê que as coisas começam a fazer sentido, né? Tipo assim, os propósitos da vida, né? Os propósitos do destino. É coisa de Deus, não tem muito o que falar. Não tem né? Você insistiu no que você acreditava e chegou um momento que... Qual a chance de você fazer uma ligação para vender um outro produto e alguém te contratar? É muito remota, se não tiver que ser. É muito remota. E foi literalmente assim, conheci... E era uma corretora focada em quê? Era uma corretora com riscos, o nome da corretora. Com riscos. Com riscos, né? Então, eles vendiam muito seguro-garantia. Eles vendiam todos os seguros, mas era uma corretora menor. Sim. Né? Então, eu tive essa oportunidade com ele e eu fazia como se fosse o LQM, que a gente teve isso depois, né?
E meu trabalho era esse. Prospecções. Você ficava só ligando. Só ficava ligando. Só que lá eu voltei àquela questão de... Não ter o cara a cara. Não ter o cara a cara, né? Que era o seu desejo. Que era o meu desejo. Mas eu falei assim, é uma chance de aprender. Eu pensei em todas. Eu falei assim, um CLT, eu vou ter plano de saúde. Aquele conforto. Aí você estava olhando a estabilidade ali, estabilidade, né? que todo mundo busca, todo mundo né? busca. Um jovem busca. Então, eu falei assim, um mercado interessante para mim. Né? Então, eu já estava formada em logística, né? Que eu estava acabando a faculdade de logística. Aí, eu falei assim, vou conhecer, né? Um outro mercado. Não sabia o que era endosso, não sabia o que era seguradora. Uma pólice, que era prêmio, nada. Não sabia nada. Eu chamava ele de seguradora direta. Eu sou uma seguradora. Ele, não, é corretora. Quando você ligava. Quando eu ligava, eu falava assim, não, mas então eu tenho que entender mais. E aí entra um outro ponto que eu acho que assim, a gente tem que conhecer o que a gente vende. Né? Então, assim, era uma coisa que me incomodava, sabe? Ele falava para mim, mas segue esse script. Mas isso não funcionava, porque eu falava assim, mas eu não conheço. Eu não sei nem o que eu tô falando, eu não sei o que né? eu tô falando, sabe? Então, se o cliente me fizesse uma pergunta e eu não tivesse aquela resposta, isso me incomodava. Então, eu dava um somebody love, mas me incomodava. E você se colocava uma meta de ligação? Porque, assim, você não conhecia muito o produto, né? Qual que era a sua estratégia de vendas? Porque imagine aqui, várias pessoas te ouvindo agora, né? E falando assim, mas deixa eu entender a estratégia da Ana, né? Porque a gente também faz isso hoje, também, como boas vendedoras, né? E a meta é importante, né? Como que era a sua estratégia, assim, para você chegar no cliente? Quantas ligações você fazia por dia? Como que é? Falando dos seguros, né? Eu fiz uma estratégia interessante com eles lá, que foi o quê? Como que é a sua carteira? Porque eu não conhecia produto. Então, eu sabia os clientes que ele tinha. Sim. Né? Então, assim, se ele tinha várias construtoras eram clientes... na minha cabeça, seria um público-alvo. Né? Então, assim, eu comecei a traçar ali com Pelo eles segmento. os segmentos. Mas hoje eu já faço um pouco diferente, né? Porque Tá. Depois você conta aí você vai a aprendendo estratégia. as estratégias. Mas eu acabei falando para ele assim, eu falei para ele, eu preciso entender um pouco mais. E ele me deu a oportunidade, né? Ele falou assim, olha, senta ali com o time, né? Tem aqui uma figura de benefícios, tem uma figura de seguro garantia. Tinha ali os técnicos, tem os técnicos. né? Senta com eles, tira as dúvidas que você tenha com eles. E lá eles me falavam muito isso. Eles falavam assim, Ana, para você aprender seguro, você tem que ler condições gerais. Eu falei, então tá bom, condições gerais. Eu vou ler. Eu vou ler condições gerais, eu vou estudar. Eu olhava, vídeos na internet sobre seguros, sabe, modalidades, porque eu buscava mesmo, porque era uma forma de eu conhecer, porque eu tinha muito medo daquela questão ali do cliente me fazer uma pergunta E você não saber. saber como responder, que é a Não pior saber. coisa da vida, né? Exatamente. E eu colocava uma meta de ligações, né? Então, eu tinha muito isso planejado, sabe? Eu ligava para o cliente e era anotando. Eu sempre anotei muito. Isso é verdade. Né? Sempre, tudo que eu anoto, então assim, eu ligava para um cliente, já anotava ali, ó, ligação e tal, e fazia todo esse controle. Então, eu tinha uma meta minha, né, com ele lá, que era uma média de 50, 60 ligações por dia. Por dia. E você conseguia atingir essa meta? Conseguia. E aí, eu revertia isso para ele em reuniões, né? Então, por exemplo, teve muitas vezes que ele ia para alguma cidade, eu tenho que visitar um cliente meu em Minas Gerais, né? Então, numa corretora aqui em São Paulo, eu preciso que você feche minha semana. Aí, ele me passava a região que ele estava, eu ia lá no Google, pegava vários clientes... E fazia as ligações. Então, eu tinha uma meta de fechar a agenda dele. Né? Então, assim, enquanto ele estivesse lá, eu tinha a agenda dele, né, de reuniões, e eu tinha que preencher, fazer toda a logística, né, para ver se dava tempo nas cidades que ele estava, para conseguir fazer aquele atendimento. Então, assim, eu aprendi muito nisso, sabe, em fazer esses contatos, fazer esses cold call, porque cold call é o passo principal, na verdade, não principal, mas é o passo inicial do nosso trabalho com o cliente, é o nosso contato inicial, né? E a gente tem que encantar o cliente ali, né? Na voz. E eu entendi que o que eu vendia era serviços e soluções. Né? Então, eu sempre buscava o cliente, mesmo que fosse no contato, quais são suas necessidades. Né? Hoje você tem seguro. Então, muitas vezes é aquela coisa da gente falar menos e ouvir mais.
Então, eu fazia isso já no cold call inicial. Gente, né? aqui a técnicas Olha a dica aí. da Ana. Olha aqui, vamos para as técnicas da Ana aqui. Super importante, né? Você vem fazendo ligações cold call, que hoje todo mundo deixa esse nome bonito, mas são prospecções, né? É antigo e atual, porque na verdade hoje a única forma de você vender é você indo atrás do seu cliente, oferecendo o que você tem de melhor ali, né? Você tem aí uma meta. Então, todo vendedor tem que ter uma meta. Tem que ter uma meta. Tem que ter uma meta, né? Você não pode deixar solto. Então, você tinha uma meta de 50 ligações por dia. Por dia. Né? Por dia. Outra dica, preparo, capacitação. Né? Você entender o que você está vendendo para que você venda aí com excelência. Né? Escutar mais. E uma coisa que a gente fala muito, que você colocou aí, que é o tom da voz, que é o que a gente chama de energia. Né? Você não vai ligar para um cliente, né? Às vezes você está num dia ruim, você não está com um tom de... Não vai ligar, não é um bom dia para ligar. Mas é importante você passar essa energia para o cliente. O tom de voz tem que estar adequado para você conseguir encantar aquele cliente. Perfeito. O José Carlos uma vez falou para mim, ele falou assim, você sorri com a voz. Você passa isso. Ele falou, é a rainha do cold, ele brincava comigo, né? Ele falava, a Ana sorri com a voz. É que ela é modesta, mas ela era a rainha do cold call. Ela consegue muitos clientes, gente. As técnicas da Ana, gente. E assim, foi uma baita de uma experiência, né? E nessa corretora eu conheci a Paula. A Paulinha. Nossa grande amiga Paula. Um beijo, Paula. Paula. Paula Ferraz. Ela é bem conhecida também no mercado. Vamos convidar ela? Será que ela aceita? Ela tem muito conteúdo. Tem mesmo. E eu tive o prazer, né, de conhecê-la. A gente começou a voltar juntas. E ela saiu da corretora e foi para Par. Para Par Riscos Especiais. Só que assim, eu era muito crua. Né, nessa época, muito crua, na parte técnica, muito. E, de verdade, gente, eu acho que assim, o que mudou Você já estava formada, Aninha? Já estava formada. Já estava formada, né? Mas em logística. Né? Tá. Aí o Denberg, né, teve algumas questões lá com ele. Ele falou, a Paula saiu. E aí ela me convidou. Ela falou assim, olha, tem uma oportunidade para você. Eu acho que você é muito boa nessa parte, né? Você tem que aprender. Então, ela me ajudava muito, ela me ensinava muito produtos, né? E aí ela fez esse convite, né, para participar de uma entrevista. Aí eu falei assim, não manjo nada, era uma vaga de gerente comercial de seguros. Aí seu sonho começa a se realizar, né? Exatamente. Então, assim, foi uma coisa que eu falei assim, meu Deus, será? Né? E aí, essa entrevista, eu fiz metade da entrevista com o Fábio e a outra metade com o José Carlos. Eu nunca vou esquecer, gente, o Zé saiu da sala, ali no Alameda Santos, era tudo de vidro. E eu vi só a voz dele, assim, olhando na boca dele, ele falando pro Fábio, pode contratar. Ele falou desse jeito. Você fez a leitura? Eu fiquei só assim, ó, olhando. Eu falei, e aí, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, ai, meu Deus, será que vai? Será? E ele falou, pode contratar. Então, na hora que eu vi ele falando isso, ele falou e saiu. Aí eu já... E assim, eu entrei na minha escola. Né? Então, assim, a UIS foi uma escola para mim. É uma escola. Para mim também. Então, acho que assim, toda a bagagem que eu tenho, eu conquistei naquela companhia no sentido de aprender mesmo, sabe, a fundo. Porque você aprende, eu acho que o segredo da venda é você aprender vendendo. Aprender vendendo. Aprender vendendo, é na prática, né? Então, assim, não tem como você ensinar uma pessoa, mesmo que você tenha uma bagagem no sentido de ler condições gerais, a gente só aprende na prática, né? Então, eu aprendi os produtos... No dia a dia ali, né? Vendendo, né? Então, chegava uma oportunidade de produto X, aí que eu ia entender o que era aquele produto. Né? E o que era legal, Ana, é que você se arriscou, porque assim, você assumiu uma posição, né, de gerente de negócio, né, que é extremamente comercial. Você foi colocada para fazer visitas dentro do canal bancário, né? Então ela tinha que visitar as agências da Caixa, né? Lidar com o economiário, né? Então você tinha ali o lidar com a meta do economiário, que era diferente da sua meta, né? Muitas vezes, completamente diferente, né? E você dependia daquele canal para atingir as suas metas, para você se manter no seu trabalho, para você ganhar dinheiro, né? Então você se desafiou demais. Demais, assim, né? Foi bem arriscado. Foi, e assim, e eu não sabia, eu era muito crua, eu não sabia produtos, né? Só que assim, eu sempre fui muito curiosa.
E aí, assim, e perguntava. Então, eu cheguei em algumas pessoas, né? Tinha o Robson Poli. Robson também, um professor, né? Não, Professor, ele, Robson e Poli. assim, eu sentava na mesa dele e eu falava. E ele falava muita coisa errada, sabe? Eu falava esse negócio de endosso. E eu que... mas você precisa emitir uma pólice. Ele, não, isso aqui é um endosso. Então, assim, ele teve a paciência, né? Então, eu acho que eu tive muita sorte de pessoas passarem pela minha vida. E eu ter essa oportunidade. Porque, assim, é muito difícil, sabe? Você parar um tempo. Ele era superintendente, de um superintendente para explicar. Eu acho que ele devia pensar, né, meu, que cagada que esses caras fizeram trazendo essa menina aqui pra fazendo essas perguntas. Eu acho que ele pensava assim, essa menina tem futuro. Deixa eu vou ensinar. Explicar. Com certeza. Não, com realmente. certeza. Eu acho que é a cara dele pensar dessa forma. Robson, conta pra gente aí depois. Fala aí a sua parte da história. O que você pensava? Mas, assim, ele me ensinou muito, né? Ele me explicava as coberturas. Ele falava assim, Ana, você tem que entender as coberturas. E ele falava uma coisa que eu acho que é muito interessante, no sentido assim, o meu trabalho é vender segurança. Né? Então, a gente vende tranquilidade. Né? A gente vende um possível sinistro para o cliente. A gente vende sinistro, literalmente. Então, assim, nesse momento, eu ficava muito pensando nisso. Ele falava para mim assim, imagina acontecer um sinistro e por um erro seu, ele era muito assim, o seu cliente está descoberto. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. O comercial tem que ter esse cuidado. Ele falava assim, tem que ter esse olhar. Não é uma obrigação só da área técnica. Perfeito. Né? Então, ele me passava muito esse feedback, sabe? E eu falava assim, não, ele tem razão. Não pode ser um papel, né? Não é só um papel que vai ser guardado ali na gaveta. E se der um problema, a gente vê depois o que faz, né? Exatamente. É muito além, né? É muito além. Então, eu acho que quando a gente tem essa figura, sabe? De você ser... Não, mesmo eu sendo comercial, eu tenho que entender a parte técnica. Né? Então, assim, um comercial hoje, um vendedor hoje, ele tem que entender o que ele está vendendo. E é muito melhor quando a gente gosta do que a gente vende, né? Que aí... E aí fica a dica de novo, né? Você veja quantas vezes a gente já teve nessa mesa falando com pessoas do mercado e falando justamente sobre isso. Que um bom vendedor, ele precisa ter também a parte técnica. A gente vem falando isso o tempo inteiro. Senão, você vai fazer uma venda uma vez e o seu cliente pode ficar insatisfeito. Você precisa saber o que está vendendo e se unir à área técnica. Sim. Não é... Eu costumo falar que não somos inimigos, né? Não. Sempre usei esse discurso por todas as seguradoras que passei e as corretoras. A área técnica e comercial não são inimigas. Nós estamos juntos em prol de um mesmo resultado. E um precisa do outro. Um precisa do outro. E quando a gente entende isso e a gente começa a trabalhar junto, em parceria, analisando os riscos, né, o que pode de fato acontecer, a gente vende um produto melhor, a gente deixa o cliente satisfeito. Exatamente. Até o sinistro, quando acontecer, a maneira de regulação é diferente. E eu acho que isso te torna um corretor diferente, porque corretor tem muito. Sim. Né? Então, eu acho que essa prestação de serviço é o papel do corretor. É o papel, e eu acho que hoje no mercado que a gente tem, não cabe mais aquela frase que o pessoal tem, bem antiga, corretor de pastinha, sabe? Aquela que não cabe. Não cabe. Então, assim, hoje é uma questão, a nossa concorrência, e aí tem um outro ponto que eu acho muito interessante na venda, que é a questão da concorrência. Eu sou muito competitiva. Sim. Como uma aquariana, ela não gosta de perder. Sabemos disso. Ela não gosta de perder. E eu acho que a concorrência em si, tanto nossa como outros corretores, aqui nós somos concorrentes. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é muito saudável. Né? Então, ela te obriga a sempre levar o melhor para o seu cliente. Então, quando a pessoa ela tem isso em mente, né? A gente tem que ter esse pensamento. Às vezes, eu falo até com a minha área técnica, eu falo assim, como assim? Se não tem isso, para que o cara vai comprar a pólice? Então, né? Então assim, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, assim, e a gente sabe que esse mercado, ele é muito, assim, ele é muito grande. Eu acho que tem espaço para todos. Perfeito. Né? Mas aquela questão de você não entender as necessidades reais do seu cliente, de você ouvir as necessidades reais dele e você dar essa solução, hoje em dia, não cabe mais, no mercado. Não cabe. E aí teve, né, na minha mudança até, que foi quando eu conheci a Bianca. Foi. E foi quando ela veio para ser a gestora. De São Paulo, de né? São Paulo. No Rio, né? No Rio. E a Bia, quando ela entrou na Wiz, eu vou falar Wiz, mas na época era Par, né? Quando ela entrou na Wiz, eu acho que ela me lapidou. Então, Bia, assim, eu sou muito grata
Assim, por isso que eu sempre falo, as pessoas que passaram por mim, assim, me agregaram muito, sabe? Assim, eu sempre penso nessas pessoas, sabe? Eu tenho uma eterna gratidão por aprender um pouquinho que seja. Eu tenho esse sentimento comigo. Eu que sou grata, né? Quando eu conheci a Ana, ela era uma menina que estava ali querendo aprender, com sede de vencer, com sede de entregar o resultado, de fazer a diferença. Então, a Ana, ela sempre me chamou muito a atenção, porque apesar de tão jovem, ela já tinha essa visão de resultado, de meta, esse comprometimento com o cliente. E isso me chamava muita atenção nela. Então, assim, se eu pude te ensinar algo, é porque você estava aberta a aprender também. Então, eu acho que isso que foi o nosso diferencial, né? É quando a gente quer aprender, estar aberta a aprender. Então, eu que sou grata, eu que aprendi muito com você. Sou muito feliz, assim, de você ter passado na minha vida. E poder estar aqui hoje contando essa história de sucesso, porque é uma história de sucesso. Com certeza. E quando eu conheci a Ana, ela já foi, já me apresentaram como referência. Disse, olha, ela é a referência. Ela era referência na empresa e durante muito tempo ela foi essa referência. Então, para assim, todo chegava mundo, um funcionário né? novo de negócio. Cola na Ana. Ana entrega Conversa com a Ana. Liga para a Ana. Eu tive vários gerentes de negócios que te pentelhava a vida. Eu sei. Ligava e perguntava. E assim, muitas das vezes as meninas falavam, nossa, mas ela faz questão de parar e ensinar e explicar, dar o caminho das pedras. Isso é muito legal. E eu via muito isso na Ana. Mostra, né? Será que ela não quer ser uma gestora? E ela sempre falou, eu não quero. Eu achava que eu não tinha perfil. Ela achava e eu falava, Ana, você tem perfil, porque ela tinha paciência de ensinar. De multiplicar o conhecimento. Isso. E aí eu falava, Ana, e ela na época ela falava, não. Eu não quero ser gestora, Bia. Eu quero vender. O meu negócio aqui é vender. É vender. Que eu achava que vendas era uma coisa que dependia... o meu papel ali era algo que dependia só de mim. Então, assim, eu tinha que ter muita resiliência, né, em todas as Mas era você com você. Mas era somente comigo. Quando eu pensava, por exemplo, na figura de ter uma outra pessoa, eu pensava, por exemplo, como que eu vou conseguir... E era uma questão muito também, assim, particular, no sentido... Eu achava... A verdade, muita gente falava assim, ela é referência. Eu me achava uma bostinha, sabe? Então, eu falava assim, eu não sou tudo isso. Eu não entendo por que as pessoas falam. E foi meio que uma construção mesmo, sabe? Assim, de você se enxergar mesmo, né? Exatamente. Enxergar que você tinha uma potência que incrível, tinha algum potencial ali, alguma coisa tinha. Você só entregava o resultado, que é mais que isso, Ana. A prova viva. Você só entregava o resultado, você superava os resultados, né? E às vezes a gente não acredita na gente mesmo. Às vezes a gente não acredita na gente mesmo. Né? A gente não acredita. E depois que eu acho... E por isso que eu te falo que você tem uma contribuição muito grande na minha história, porque você me mostrou esse lado. Sabe, você me ajudou muito a enxergar um potencial que eu não via. Algumas pessoas falavam, mas eu não enxergava, sabe? Então, e eu falei assim, eu acho que eu sou boa nisso. Né? Então, eu tô começando a acreditar. Tô começando vou acreditar, vai. Exato, mas eu tinha uma questão que eu não sabia gerir meu tempo. Sabe, assim, eu ia fazendo. Sob demanda, ia surgindo, né? Ia surgindo, eu continuava buscando, né? Plantando, mas se chegava ali, beleza. E aí eu tive uma mudança, né? Que foi até um curso que eu ganhei da UIS, que foi um curso de gestão de tempo. Né? Eu ganhei uma premiação e eles falaram, olha, você pode investir isso em você. E aí eu fiz um curso numa faculdade aqui, né, em São Paulo, bem famosa, de gestão de tempo, era um curso de férias maravilhoso, bem caro. E aí eu falei assim, olha, legal. Uma baita oportunidade. E lá eu aprendi um outro lado, que era essa questão assim, de eu falar assim, eu preciso gerir meu tempo, né? Porque são coisas, às vezes são detalhes tão pequenos que gastam muito tempo. Gasta né? sua energia. Gasta ali, sua energia. Então, como eu fazia sob demanda, foi algo que eu aprendi muito. Como foi esse curso? Para mim, o que mudou para mim no meu dia a dia? São coisas muito simples, né? Sim. Só que às vezes a gente não faz. Eu não fazia antes. Um exemplo, eu tinha todos os meus e-mails iniciais padrão feito. Né? Então, assim, o cliente queria um risco de engenharia, o meu e-mail estava lá.
O cliente queria um seguro Qual que era a garantia. documentação padrão? Documentação padrão, com os questionários, com o e-mail, com textinho, bem redigido, sabe? Assim, o texto perfeito. Só colocar o nome do cliente. Só colocar o nome e do enviar. cliente e enviar. Sim. Então, assim, só ali eu já ganhava um baita tempo. Olha a dica, hein? Olha aí, fantástico. E assim, foi uma coisa, porque assim, é muito padrão nosso, né? Então, a gente hoje, tem um e-mail aqui pro cliente, deixa eu colocar aqui essas informações Perfeito. e vou mandar. Só que eu fazia isso toda vez do zero. Né? Então, assim, mas nem sempre a gente às vezes faz meia boca, né? Eu preciso mandar aqui. Então, eu falei assim, não, eu vou fazer os e-mails. Aí eu montei um e-mail bem interessante de cada um dos produtos. Ou aquele se apresentando com Exato, institucional, com né? institucional. Quem é a Eu tinha empresa. de tudo. Tudo Que legal. pronto. Tudo pronto. E de E-mail cada de produto. cold call. Não, e-mail para cold call eu tinha pronto. Acabei de fazer uma Nossa. ligação para o cliente, eu tinha um Agradecendo. e-mail pronto, agradecendo por ele ter pela aquela Isso. oportunidade. Então ali eu ganhava muito tempo, Certo. né? Então assim, eu organizei o meu dia nessa questão. E aí eu organizei o meu dia no sentido. Muitas vezes as pessoas ligam pra gente o tempo todo. Pode falar agora, pode falar agora, pode falar. Lembra quando você recebia as ligações dos gerentes, que você parava O tempo tudo? O tempo todo. E era o Parava tempo tudo. todo. E eu parava tudo. Parava Principalmente tudo. na caixa, que a gente tinha essa Era. figura. Sim. Eu Parava tinha que tudo. atender a figura. Eu tinha 2 clientes. A gente tinha 2 clientes. A caixa e o cliente final do gerente da caixa. Perfeito. Né? Então, assim, montei todos esses padrões para eles, né? Montei e-mails padrões para o gerente da caixa direcionar também. Então, assim, ali eu já ganhei muito tempo, né? Do meu dia. E eu aprendi algo no sentido assim, nem tudo é urgente de imediato. Se eu monto o meu dia, né? Hoje eu faço follow-up de tudo. Tudo. Eu mandei um questionário para o cliente, eu anoto lá, hoje, né? Dia 9, eu mandei um questionário. Então, daqui 3, 4 dias, se o cliente não me respondeu, tá lá ainda gritando aquilo. Você é do escrever Eu ou sou do você coloca escrever. planilha? Escrever. Eu Você escrevo. tem- Eu Você escrevo do também. escrever. Eu gosto de escrever na agenda. Eu escrevo ainda na sou a agenda. da agenda. Eu também. Eu escrevo. Até hoje você faz isso? Até hoje eu faço isso. Então, eu mando o questionário, tá aqui, ó. Coloca lá, questionário. Então, vai seguindo meu follow-up. Eu começo o dia, já é aquela primeira coisa que eu vou olhar, né? E aí, eu separo um momento para as minhas ligações. Então, se eu coloquei ali, todos os dias, eu ainda continuo fazendo ligação para cliente. Você ainda faz hoje? Eu ainda faço isso hoje. E qual que é a sua meta hoje? assim, Hoje de eu faço ligação? 30 minutos de ligação. 30 Né? Então, eu separo 30 minutos do meu dia, todos os dias de ligação. Então, o mundo pode estar caindo, tá? Você vai para pra eu fazer tenho essas que fazer aquelas ligações. Então, às vezes, as pessoas estão me mandando mensagem e eu mudei um pouco isso, né? Antes, eu tinha que responder elas de imediato. Hoje, eu tento responder o mais rápido possível, porque eu fico com o WhatsApp, o web, né? O dia no inteiro. computador, né? No computador. Mas, naquele momento das minhas ligações, é o momento das minhas ligações. Eu tenho que estar presente ali. Né? Então, eu acho que inteira, né? você tem que estar inteira. Porque, às vezes, se você está fazendo uma ligação Nossa. para um cliente, só que você está fazendo outras 10 coisas ao mesmo tempo, você não vai dar aquela atenção. Como você Né? vai escutar? Como você Qual a vai necessidade escutar? dele, se você está Exato. querendo responder 300 pessoas que estão ali com o WhatsApp gritando. Exatamente. E grita, né? Quando a gente Grita, olha. é. Então, vocês passam A gente por isso. é, A gente espera, sabe. né? Eu costumo dizer que não é nem sempre que nós estamos online, né? Exato. Às vezes a gente está ali fazendo uma ligação ou Exatamente. respondendo a um cliente e a gente precisa seguir uma ordem, senão Sim. a gente se atrapalha, não faz nada bem. Você faz Exato. tudo e não faz nada, né? faz tudo, Faz tudo e não faz nada. E aí, eu acho que foi basicamente essa uma dica, né, que eu dou para Mais uma Importantíssima. Mais uma dica, É. gente. Ô, Pê, Esteja esse- presente. Esse pod vai ser dicas da Ana Paula da de Ana Paula. vendas de seguros. É. Ai, imagina. Vai. Mas, assim, eu acho que esteja presente, sabe? Naquele momento, se não der naquele dia para você ter montado aquela... Tem dias que a gente não tá bem, então não faça. É. Né? Mas o momento que você vá fazer aquilo, esteja presente realmente no que você esteja fazendo, vai fazer muita diferença, sabe? Então, é o momento daquele cliente, né? Então, você se prontificou, eu quero morrer se eu tô numa reunião e a pessoa tá assim, ó... pá, 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 pá. Sabe? Então, assim, É verdade. é uma coisa que... É verdade, incomoda, Incomoda. Incomoda. Então, Perfeito. se você tá ali para aquela pessoa, né? Então, você não pode chegar naquela reunião e ficar no celular Perfeito. falando com uma outra pessoa até. Então, você
tem que estar presente para aquele cliente, aquele momento daquele cliente. Se ele precisar usar o celular, alguma coisa dele, aí é questão dele. Mas Sim. o meu serviço, e é uma coisa que muitas vezes, eu tenho muitos comerciais que eu vejo que ele acha que o cliente tem que servir ele. E é muito pelo contrário, a gente serve o nosso cliente. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim... Tem uma pergunta aqui. Manda. Você consegue falar um pior resultado seu e um melhor resultado seu em prêmio de seguros emitido? Assim, que você já atingiu um pior em algum momento quando você estava ali em construção e um melhor, a sua melhor entrega em prêmio emitido. Que eu você emiti teve. uma apólice recente agora de 3.200.000 de prêmio. Meu Que Deus! delícia! Gente, isso é muito Parabéns. bom. Isso é muito bom. E é um cliente, assim, que é um amigo, né? Que é uma questão, assim, eu acho que esse cliente é resiliência, é o nome dele, É né? resiliência? Resiliência. E é um cliente que eu tenho, assim, diversos produtos, né? Então, eu Legal. acho que esse é um outro ponto que eu vou falar depois. Tá. Nessa questão da mesma empresa, se ele confia realmente no nosso produto, mas aí entra um outro ponto, que eu acho que é a questão da ganância, né? Que eu acho que tem muito no nosso mercado. Sim. Então, no sentido assim, às vezes a pessoa quer ganhar um prêmio, você gasta tanta sua energia naquela negociação que você esquece das outras, né? Então, muitas vezes, a ganância atrapalha um pouco, na minha opinião, Concordo. porque você gasta muita energia. Tem um cliente aqui que vai fechar uma pólice de 2 milhões. Eu vou gastar todas as minhas energias nessa pólice e eu vou esquecer todos os demais clientes. Não Isso pode. acontece, não pode. Né? Então, a gente não pode... É tratar o cliente, né, na sua igualdade, Na sua independente do valor que isso vai te gerar no final. Exato. A gente fala muito A gente disso. fala muito disso. Porque a nossa primeira apólice de seguro emitida na corretora foi de Eu vi. R$190. 190. E a gente assim, é um cliente comemorou. que está conosco até hoje. Até hoje. Até hoje. Então, isso que você falou é muito importante, Ana. E a mesma intensidade, que é o que vocês É até a comentaram mesma. também no primeiro episódio, que eu tava Ela lá assistiu mesmo, hein? no sentido de você comemorar todas as Todas. apólices. É. Né? Então, assim, esse cliente, ele pode gerar aqui contigo, né? Se ele confia no seu trabalho, e muitas vezes é aquela questão lá, a gente sabe, a gente trabalha com seguros, às vezes você consegue ganhar ali 40% numa negociação. Gente, isso é justo com o cliente? Se o Exatamente. corretor, se você pega uma apólice, né? A gente estava falando disso ontem no escritório. Se eu pego uma apólice de um concorrente meu e meu prêmio é muito, muito abaixo, eu vou agravar aqui. Não, apresenta Seja o seu justo. melhor. Sim. Sabe? E é o que eu falo para os meus clientes. Eu sou muito, assim, muito aberta a eles, sabe? No sentido, eu odeio Perfeito. leilão. Perfeito. Então, assim, se eu já apresentei, sabe, a minha melhor... Eu tenho que dar de cara para o cliente melhor a melhor condição. condição. Então, se eu conseguir um prêmio de 5 mil e eu sei que ele paga 20, eu consegui 5. Eu não vou apresentar 15, eu não vou apresentar 5. Então, eu acho que essa é um pouquinho dessa questão que eu acho da ganância. Muitos... E assim, eu comemoro, gente. A minha menor apólice é R$160. Esse foi o seu menor resultado. E eu comemoro muito elas. Porque, às vezes, tem alguns clientes, tem algumas contas que a gente quer entrar, Sim. né? Então, às vezes, a gente fala assim, até você comer o filé, Perfeito. a gente vai comer muito... O osso ainda, Muito né? osso. É, Né? exatamente. Então, assim, e é ganhar... é uma coisa que até um cliente meu fala muito isso pra mim. Ele fala assim, Ana, você ganha pouquinho, mas ganha sempre. Às vezes a pessoa quer isso ganhar aí. uma vez só, né, sabe? Mas ganha uma única vez. Então, eu acho que é isso, sabe, gente? E tem Perfeito. a questão também, né? Que independente do valor, a gente sempre dá o nosso melhor. Sim. E é engraçado, né? Isso que as pessoas, é o que você falou, por ganância, deixam de dar o seu melhor e esquecem de uma coisa muito importante. O nosso nome e a nossa lealdade e a nossa honestidade é o que fica. Exatamente. Então, aquele cliente que está emitindo conosco uma pólice de R$190, né, que é tão importante quanto está emitindo um de 5, de 10, é um cliente que vai seguir a vida, é um cliente que, em uma roda de amigos que ele esteja, vai falar, nossa, eu tenho uma corretora aqui, ela é maravilhosa, ela é fantástica, liga para ela que ela vai resolver o seu problema. Eu amo essa frase. Ela vai resolver o seu problema. Não, mas é o que a gente escuta na maioria das vezes. Liga para ela que ela vai resolver o seu problema. Vai então, resolver. assim, independente de valor, eu acho que é o que você falou aí no início, é servir. Sim. Quando a gente entende que o nosso propósito não É o ato de apenas servir, né? vender seguros, Sim. é servir ao nosso cliente, é fazer o nosso papel de consultoria, de consultora. O cliente não sabe o que ele está comprando e a gente tem que explicar. A gente precisa servir, a gente precisa estar à disposição, independente do valor. Aí tudo muda.
Eu acho que as coisas começam a dar certo e começam a fazer sentido e a gente, de fato, começa a ter sucesso na profissão. Sim. Essa é a divisão. E é um negócio que vocês fizeram, né, Su? No sentido de... Eu acho que quando vocês voltaram, deram esse foco inicial na questão dos treinamentos, foi muito levando isso para o cliente, né? Porque eu acho que 70% hoje, e ainda hoje, né? Isso, acho que 70% ainda é pouco. Não sabe o que está contratando, é muito no automático, né? Então, assim, você parar e falar, dar um treinamento na parte de seguros, eu acho que foi uma sacada boa de vocês, hein? Ó, muito Foi, mas por quê? Porque a gente fazia cold call, ofertava o que a gente tinha para ofertar, colocava energia na voz e às vezes a gente não tinha tanto sucesso, porque como esse segmento que a gente atua da construção civil, existem seguros obrigatórios que o cliente tem que contratar, a gente não queria que o cliente se sentisse entubado, sabe? Olha, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com a corretora tal. Não, você não tem mais, né? Então, a gente falou, qual que vai ser o nosso diferencial para a gente não fazer as mesmas coisas que a gente fazia quando estava lá na outra corretora? É realmente mostrar para o cliente o que ele estava comprando. Né? Explicar o porquê que a taxa dele era 0,50 e como a gente poderia melhorar essa taxa para ele. Ou não. Né? Ou não. Porque o não também é resposta, né? Sim. Não é sempre que a gente consegue tudo. Agora, desde que a gente tenha embasamento e seja sincero e transparente com o cliente... O restante vem. Exatamente. O restante vem. E é igual no negócio... Esse negócio da consequência, são duas questões. É a consequência e a ganância. Então, é não ter ganância. E o dinheiro que vem depois tem que ser consequência. Né? O fechamento em si é uma consequência. A gente não tem que pensar só nele. E sim pensar no cliente, pensar em atender o cliente, que vai vir, gente. É uma questão assim... eu não sei, eu acho que eu acredito muito nisso, sabe? Você jogar para o universo coisas boas. Ah, nós também. Não tem como voltar coisas ruins. Volta. E pegando esse gancho aí que você falou, né? Nós construímos a nossa vida no mercado de seguros, né? Então, quando eu falo construir a nossa vida, é a gente conquistar as nossas coisas, né? Sim. A nossa casa, o nosso carro, a gente poder proporcionar as coisas boas para nossa família. Você também se construiu no mercado de seguros, né? Sim. Então, acho que é legal a gente compartilhar isso, porque, de repente, a pessoa que está ali trabalhando, né, ela enxergar que o mercado de seguros é algo que gera retorno. Sim. Né? Então, a Ana que você é hoje, com seu marido, na sua casa, é fruto também do mercado de seguros, né, Ana? Total, assim, é uma questão... Assim, tanto é que o meu esposo, eu brinco que hoje ele é o meu sócio. Ele que controla, né? Ana, quantas ligações você fez hoje? Essa parte é legal você falar aqui. Gente, ele ele te cobra? Ele me cobra. Não, ele me cobra. Aí. Eu falo assim, ele é mais chefe do que meu chefe. Porque eu nunca vi igual. Ele manda pra mim, ele sabe. E é muito engraçado. Muitas coisas que eu fazia antes... Entra um pouco da questão, sabe? Que eu fazia lá atrás, eu andava, assim, quando eu prospectava clientes, para os anúncios, eu andava, assim, ó, na rua, olhando, anotando aquela empresa. Nome da empresa, Nome telefone. Da empresa, vou ligar depois. O Guilherme faz isso hoje. Ele manda para você as empresas? Ele manda para mim. A gente tem um grupo, seguros, ele tá viajando, ele manda, empresa tal. Liga lá. Liga lá. Ou se ele vai visitar algum cliente da empresa que ele trabalha, é muito engraçado. Gente, por mais maridos que mandam os leads para vocês. Que mandem leads. Não, e ele me cobra o contato. É muito engraçado. Esses dias ele tava numa reunião, aí ele chegou pra mim e falou assim, ó, escolheu um negócio aqui top, hein? Aí eu, quê? Aí ele, 100 vidas. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, ó, pensa aí num segurinho de 100 vidas. Ah, que delícia. Aí ele falou que é uma fatura de benefícios, né, que eu tenho fechado bastante. E aí ele brinca muito, sabe? Então ele pega as informações, o Guilherme, ele é muito tímido, só que ele é muito observador. Ele não é vendedor, né? Ele não é vendedor, não é. Mas eu brinco que ele tem um tino vendedor e é uma questão no sentido assim, ele me completa muito hoje, sabe? Ele é muito engraçado, gente, porque ele pega esses clientes no sentido de ser muito observador. Eu falo muito.
ele observa mais. Aham. Então, quando a gente entra naquela volta, aquela questão, assim, sabe, de você ouvir muitos clientes. Então, muitas vezes ele tá ali, ele descobre que uma empresa tem alguma dor, ou ele escuta uma conversa paralela de alguém. Aí ele Ele pega aquilo, ele fala assim, olha, empresa tal, eu acho que teve um ataque cibernético, não sei o que, não sei o que lá. Olha aí. É incrível. surreal. E aí daqui a pouco ele me cobra, né? Ele fala assim, você conseguiu falar com aquela empresa? Não, você tá muito mole. O que é isso? Mas ele é um marido inteligente, Por que ele mais maridos sabe assim. que ele sabe que vai gerar a renda da família. A renda da família. Não, esses dias a gente estava num evento de família, ele saiu de lá vendendo 3 planos de saúde. Meu Deus, ele convenceu as Pros tios pessoas. deles. Olha Conversa com a Ana lá, não sei o que e tal. Aí a gente fechou, né, os planos. Ele Aí vai querer ele me comissão, perguntou da comissão. Ele falou pra mim esses dias, ele falou assim, engraçado, né? Eu não vi a comissão ainda. Ele é seu sócio mesmo, Aninha. Ele é. E aí, assim, é uma coisa que entra naquela questão que eu acho que a gente tem muitas questões de uma referência, sabe? E isso não é ruim, a gente ter uma referência ou a gente ter pessoas ao nosso lado que contribuem pra gente, sabe? A gente Faz todo sentido. de ter esses feedbacks, porque às vezes a gente erra, né? Com Então, você certeza. ter alguém ali que você tenha essa abertura da pessoa falar assim, que cagada que você fez, sabe? É muito bom, né? Então, É verdade. E ainda sendo o marido, né? ainda sendo marido, melhor né? ainda. E ele a gente brinca, né? Ele é meu sócio, eu brinco que ele é meu sócio, né? E E tudo que vocês construíram tudo que a gente construiu Juntos, juntos, né? eu muitas vezes, assim, tá? Às vezes as pessoas falam assim, o mérito. Não, o mérito é nosso. é dos dois. É dos dois, sabe? Com Porque foi certeza. algo que foi feito pelos dois, né? Então, eu não sou boa na parte administrativa, continuo não sendo boa nessa Sério, parte. amiga? Não consigo. Ele Então, que manda, ele que manda bem. manda bem, né? Então, eu acho que ele sofre muito comigo nessa parte de controlar, sabe? Todas as emissões e assim por Legal. diante. Ai, que bom, Então, né? é Que se completar. Vocês se completam. Exato. E dando continuidade aqui, aí depois você saiu da UIS, né? E foi para onde você foi parar, que é na Alper, Na né? Alper. Como que tá sendo hoje você estar na Alper? A Alper, igual eu falei na outra entrevista, né? É uma corretora que quando a gente olha de fora, né? Tem um pouco a ver com o nome, mas assim... tem aquele desejo de trabalhar numa grande empresa e a gente já sentiu isso, né? Então, a Alper com certeza já passou assim na nossa cabeça, assim, de falar, poxa, acho que eu trabalharia na Alper, né? Como que tá sendo para você trabalhar numa empresa como a Alper? Quais são os desafios e o que você, como que você se vê crescendo ainda lá dentro, enfim? Perfeito. Na verdade, quando eu saí da UIS, né, e eu tive essa oportunidade na Alper, na UIS eu aprendi muito de riscos financeiros, né, mas eu não conhecia nada de transporte e nem de benefícios, né? Então, conhecer por exemplo, eu tenho toda essa visão de várias transportadoras que eu conhecia, Sim. mas eu nunca pude vender um seguro para ele sem ser um D&O, um I&O, né? Essa carteira de riscos financeiros. E ali eu vi uma oportunidade de crescimento no sentido, imagina eu pegar a minha carteira, fazer muito, sabe, muito cross-selling, ter os mesmos clientes com vários produtos, aumentar ainda mais esse meu leque de produtos. E aí eu tive essa oportunidade na Alper, né, no sentido de ser PJ, então mudou um pouco também essa figura daquele conforto de CLT, sabe? Mas era uma forma de crescimento. Sim. E de trabalhar para mim, né? No sentido assim, Você é dona da sua lojinha também, eu sou dona né? da minha lojinha, né? Então, Que assim, legal. levar isso para os clientes, né, que eu atendo hoje, dar essa excelência, né? Eu quero dar essa excelência para qualquer cliente que eu atendo, né? Então, assim, esse é o meu objetivo hoje. Perfeito. Então, é entender esse cliente, sabe? Desenhar alguns produtos com esse cliente. Na Alper, eu tenho esse apoio técnico, né? Com todos os times. Você carrega uma bandeira Alper, Carrega né, amiga? uma Isso bandeira é Alper, né? importante, Então, assim, foi um baita desafio, né? Então, assim, está sendo um baita desafio. Só que quando eu entrei lá, foi muito engraçado. Eu estava muito confortável, né? Eu falei assim, não, eu tenho aqui minha carteira, né? Já tô feliz com o que eu uma- ganho. Exato. E aí eu falava assim, acho que não tem mais. Mas eu sentia falta de um desafio. O né? céu é o limite Já. para você? Você acredita nas Eu vendas? acredito. Hoje você vive isso? O céu é o O limite? céu é o limite. Assim, eu acho que tudo é treinável, tudo é, assim, a gente consegue, por exemplo, assim, numa empresa, eu tenho muitas indicações dos meus clientes. Então, assim, eu acho que essa é a melhor melhor entrada, forma é a melhor de- forma.
E aí eu tenho muita gratidão. Então, assim, meus clientes que estão acompanhando aí, olha, eu tenho Você vai ter que compartilhar com eles Com depois. certeza. Eu tenho muita gratidão por essas indicações, né? Então, acho que quando a pessoa te indica, que ela confia nesse trabalho, porque a indicação a gente sabe o quanto é delicado, né? Você pode fazer uma indicação errada, prejudicar ali alguém. Nossa. Indicação de trabalho, indicação de tudo. Serviço, de qualquer coisa, né? E aí, aquela frase que a Su falou agora, né? No sentido, liga lá para aquela pessoa que ela vai te atender e vai resolver. É algo que foi uma conquista, né? E eu tenho muitos clientes hoje que eu consegui fazer vários produtos com eles, né? Então, tenho vários seguros, uma carteira ali para administrar. O famoso cross-selling, né? Exato. Que é o melhor dos mundos. Que é o melhor dos mundos. Porém, eu acho que a gente já está pensando hoje em outro patamar, né? Então, assim, o que eu quero entregar para os meus clientes? Né? A mais, né? Qual que é o nosso diferencial? Perfeito. E aí, eu tô nesse momento agora, nessa transição ali no sentido... Se reavaliando, revisitando sua carteira. E o quanto eu posso agregar para eles de serviços. Né? Eu tive a gente fechou algumas parcerias, né? Recentemente na Alpre de... vários canais de vendas, né? Então, a gente tem hoje massificados e assim por diante. Então, esses canais também, será que a gente não consegue trazer um baita network? Eu ouvi isso esses dias, eu achei sensacional, sabe? De pessoas que se indicam. Né? Então, assim, foi muito interessante. Aí eu tô estruturando algo, sabe? Nesse formato, né? Então, assim, me contratem que eu conto mais. Nos coloque nesse networking, né? Mas é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas, elas podem se ajudar. Né? Então, assim... E devem se ajudar. Devem se ajudar. Uma empreiteira com uma construtora. E ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Gente, que aula. Que dica. Professora Ana. Ai, capaz. Maravilhosa. Ana, assim, a gente tem a pergunta gran final, que a gente fala, assim, você já deu aqui pra gente várias dicas. Já foi contribuição. Será para muitos corretores. Eu acredito que muita gente vai usar a sua metodologia, podemos dizer assim. Hoje, você gostaria de deixar algum recado, como a gente vai estar eternizando, né? Sua família vai assistir, o marido vai assistir, a família, enfim, os amigos. O que você gostaria de deixar de recado? Ou para eles, ou para essa geração, para quem está no mercado de seguros? Para quem quer começar agora. Exatamente. O que você gostaria de deixar? Gente, eu acho que a venda como em si, assim, se você se espelha nessa construção, goste do processo. Sabe, goste de todo o processo, de todas as etapas, no sentido de um cold call, goste do processo no sentido de uma reunião e comemore todos esses momentos. Né? Então, eu acho que o recado que eu tenho hoje é nessa questão no sentido de escute mais o seu cliente, né? Fale menos, né? Seja mais humilde no sentido de querer realmente servir e não ser servido, que o sucesso é certo. Então, assim, eu acho que de verdade não tem outra dinâmica, né? Então, e tem 3 pilares que eu acredito muito na questão da venda, que é na questão do conhecimento. Então, estudem mesmo o produto, sejam curiosos, né? Entenda, pergunte, não sabe, aquela pessoa não sabe, vá para quem sabe, né? Então, pergunte, entenda realmente o que você está ofertando, qual é a solução que você pode ofertar, porque tem tantas soluções hoje, né? A gente vende tantos serviços. Entenda, então, assim, o primeiro pilar, entenda o que você está vendendo, né? Goste do que você faz, né? Goste desse processo e aproveita. E o resto é só colher os frutos e desfrutar. Né? É só colher. Ana, isso. Muito obrigada por você ter aceitado. Você cedeu o seu horário de almoço para estar aqui com a gente. Eu sou muito feliz por isso. Obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. E assim, é surreal a quantidade de pessoas que se espelham em você. Talvez você não saiba, mas até hoje, assim, mesmo depois de tanto tempo, né, da gente ter saído de onde a gente se conheceu, referência, né? Você é referência. Eu tenho várias pessoas que foram minhas colaboradoras que sempre comentam no seu nome. Olha, lembro disso aqui que a Ana falou na convenção tal. Então, assim, só para você saber, as pessoas lembram, elas não esquecem. E, assim, muito feliz de ver, né, a trajetória, a sua história, uma história muito bonita e inspiradora. Então, parabéns. Vamos divulgar as redes sociais dela também, né? Tem que seguir a Ana. Tem que seguir a Ana.
Vai estar tudo aqui, né, na descrição do vídeo, antes que o meu diretor me mate. Então, as redes sociais, se inscrevem no canal, ativa as notificações, seguem a Ana também, seguem a Alper, me procurem se tiver qualquer dúvida de Isso. seguros, fico Isso aqui à mesmo. disposição. Especialista. Fantástico. Obrigada. Obrigada, meninas.